Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo com você, língua portuguesa, Escola Ágape com você, tá bom? Eu quero agora comentar com vocês sobre um determinado ponto da nossa língua portuguesa chamada crase, ok? Vamos então entender o que é essa crase, tá? A crase, eu posso dizer o seguinte, que ela é a união do artigo feminino a, bora colocar aqui, né? A união do artigo feminino a com a preposição a. Bora colocar a mais a, tá? E aqui você vai ter esse acento aqui, que é um acento, né, grave ao contrário, tá? E com certos pronomes cuja letra inicial também é o a. Agora, essa união ela é indicada ortograficamente através do uso do acento grave, onde eu coloquei aqui para você, também designado como indicador de crase. Então, toda vez que você tiver esse acento aqui para trás, nós vamos ter a crase. Esse assunto aqui é muito rápido de ser visto, né? Então, a crase ela deve ser usada nos seguintes casos, tá? Eu vou aqui colocar para a gente ver alguns exemplos. Então, a gente pode dizer o seguinte, que ela vai ser usada antes de palavras, tá? Femininas, tá bom? Ela vai ser usada antes de palavras femininas. Eu vou até colocar aqui para você um pequeno exemplo aqui, ó. Vou à padaria. Veja, vou à padaria. Nós temos então aqui, ó, vou à a padaria, não é isso? Então, bem aqui vai caber o quê? A crase, porque nós temos aqui a palavra padaria é feminino, né? Então eu vou colocar, posso colocar aqui a mais a. A gente vai ter aquele sentido também de falar na, não é isso? A gente vai ter aquela vontade de falar vou na padaria, não é isso? Bora colocar aqui também na, ó, indicação de horas, tá? Na indicação de horas também eu vou utilizar a crase, tá? Por exemplo, bora colocar aqui assim, ó, a aula começa, bora colocar aqui às 8 horas, tá? Aqui é um exemplo que me veio à cabeça. Veja bem, ó, a aula começa às 8 horas. Veja que nós temos aqui uma pontualidade, né? Às 8 horas. Portanto, nós vamos ter aqui o acento grave indicando a crase. Então, a aula começa às 8 horas, a aula começa às 9 horas. Nós vamos ter, então, no caso, a crase, tá? Olha, nós temos também algumas palavras, né? Alguns pronomes, a gente chama de locução prepositiva. A gente não vai entrar muito aqui nessa, muito se aprofundar, tá? Porque o nosso caso aqui, a nossa aula aqui, ela é um pouco mais assim, tranquila. Isso aqui é um pouco mais aqui profundo, né? Mas só para falar para você o seguinte, olha, nós temos aqui, por exemplo, a palavra aquele, nós temos aqui a palavra aquela, nós temos a palavra aquilo, né? Então, às vezes você faz a contração aqui, né, dessas duas palavras, então você vai ter, você vai, no caso, colocar o sinal grave, né, para cá, para trás, né? Então, alguns exemplos que você pode colocar e que você vai ver futuramente na sua vida, você pode ver, por exemplo, essa palavra craseada, aí você fala, poxa, mas a crase não vai só assim, assim separada, não. Ela vai também nas locuções prepositivas, tá? Ah, conjuntivas, femininas, a gente pode até falar. Eu não quero me aprofundar muito nesse caso, porque eu quero passar para você de uma forma um pouco mais tranquila, tá? Então a gente vai se preocupar muito com essa questão de palavra feminina e muito também na questão de horas, tá bom? Aqui a crase, então, como eu falei para você, é a união do artigo feminino a com a preposição a, também, tá bom? Então, a gente não vai utilizar só, mais uma vez, antes de palavras masculinas, tá bom? Aqui nós temos lá o último exercício, a última atividade da sua terceira avaliação, onde é para você vai ver onde é colocado, por exemplo, o acento
grave, como eu coloquei para você, ao contrário aqui, né? Tá? Atividade que você vai ter, inclusive, é a sexta questão da sua terceira avaliação. Eu quero comentar com você também aqui rapidinho sobre objeto, bora colocar aqui assim, objeto direto e também o objeto indireto, tá? Eu vou utilizar uma outra folha aqui, porque essa folha ela já tá um pouco cheia, né? Aqui vou explicar para você nessa outra folha, vai ficar bem melhor para você entender, tá? Veja bem uma coisa, o que é esse objeto direto, né? Objeto direto. E o que é esse objeto indireto? Eu posso dizer para você que são termos integrantes da oração. Então, são termos, tá? Integrantes da oração, ok? Então, são termos integrantes da oração. Vamos dizer o seguinte, que completam, né? Que completam, bora colocar assim, o sentido dos verbos, tá? Para ficar um pouco melhor, né? A gente pode colocar os verbos transitivos. A gente vai entender isso aqui agora, tá bom? E eu vou explicar para você de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Bora colocar assim. Eu já vou colocar aqui para você um exemplo aqui. Sofia vendia, bora colocar aqui, bora colocar assim, doces, tá? Olha, Sofia vendia doces. Veja que eu não posso parar esta frase aqui, ó. Sofia vendia. Já imaginou se por um acaso eu paro essa frase bem aqui? Sofia vendia. Aí eu vou embora, né, da sala de aula e falo assim: olha, galera, Sofia vendia. Mas eu falo assim: esse professor tá doido, né? Porque ele vendia o quê? Ele nem falou o que ele vendia. Então, ó, vendia o quê? Doces. Veja que bem aqui nós temos uma pergunta: vendia o quê? Olha só, doces, né? Então veja bem uma coisa: sujeito, vamos analisar essa frase? Sujeito da oração vai ser Sofia, tá ok? Agora nós temos bem aqui esse vendia, que é um verbo transitivo, tá? Direto. Olha, eu vou colocar bem aqui, VTD, verbo transitivo direto. Então, olha, Sofia vendia. Vendia o quê? Doces. Então, bem aqui nós temos o chamado objeto direto, tá? Veja bem, ó. Sofia vendia o quê? Doces. Então, bem aqui nós temos o objeto direto. Bora colocar outro exemplo? As crianças, bora colocar aqui, esperavam os pais, né? As crianças esperavam os pais. Veja bem que se eu falar para você, ó, as crianças esperavam, né? E vou embora daqui da sala de aula, por exemplo, vocês vão falar: o professor tá maluco, porque ele falou que as crianças esperavam, mas esperavam o quê, né? Então, os pais. Então veja bem, olha, vamos então analisar aqui, ó, as crianças, sujeito da oração, ok? E nós temos bem aqui, esperavam, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Então, as crianças esperavam, objeto direto, tá? Olha, as crianças esperavam quem? Esperavam o quê, né? O quê? Quem? Você vai fazer essa pergunta, você vai ter uma resposta. E este verbo não termina aqui, não dá de você terminar essa frase aqui, né? Sofia vendia. Vendia o quê, né? As crianças esperavam o quê? Os pais. Então, toda vez que você tiver essa pergunta bem aqui, objeto direto, tá bom? Veja bem a diferença bem aqui do objeto direto, que é um termo integrante da oração, para o objeto indireto. Olha, objeto indireto, tá? Eu quero falar com você o seguinte: o objeto indireto também é um complemento, né, verbal, né? Necessariamente ele tem que ter a companhia de uma preposição. Tem que ter a companhia de uma preposição.
Veja a diferença da explicação de cima para a explicação de baixo. Eu vou colocar aqui para você, deixa eu ver aqui. Eu concordei, vai, com o, bora colocar aqui, discurso do ex-presidente. Uma frase aqui, né? Eu concordei com o discurso do ex-presidente. Veja bem uma coisa, olha. Eu concordei. Veja que nós temos bem aqui o verbo. Mas você concorda com alguém, com alguma pessoa. Então veja que nós temos bem aqui uma preposição. Veja que em cima nós temos apenas o verbo. Mas você não tem um complemento aqui na frente. Manjou? Pegou? Fechou? Entendeu? Tá? Entendeu, né? Claro que você entendeu. Olha, eu concordei, aqui é o verbo. Aqui, ó, nós temos aqui um sujeito, né? Quem concordou? Eu. Então, concordei com. Veja que nós temos bem aqui um complemento deste verbo, concordei com. O discurso do ex-presidente. Aqui nós temos aqui um complemento. Mas quando você tem essa situação aqui desse jeito, você vai ter, né, objeto indireto. Bora colocar bem aqui. Davi gosta de música. Olha que exemplo legal de você entender, ó. Davi gosta de música. Se eu chegar bem aqui também, né, e falar assim, ó, Davi gosta. Veja, eu não posso terminar essa frase também aqui, porque eu preciso de um complemento. Mas veja que esse complemento bem aqui, ele é continuado com uma simples palavrinha que tem aqui, preposição. Veja, olha, gostar de. Então, bem aqui, como eu tenho uma preposição, eu vou ter aqui, ó, objeto indireto. Entendeu como é que é? Facinho, não é? Então, veja bem, olha, bora colocar aqui mais um exemplo, que é para você pegar legal. Olha, bora colocar aqui, ó. A professora não confia em seus alunos. A professora não confia em seus alunos. Quem é que não confia em seus alunos? Aqui, ó, a professora, sujeito da oração. Não confia. Veja bem, confia. Ó, eu confio, tu confias, ele confia, certo? Então, concorda comigo que confia é o verbo? Concorda, não é isso? Mas veja bem uma coisa, não confia em quem? Ó, em quem? Interrogação. Em seus alunos. Veja que depois do verbo nós temos uma preposição. É diferente, galera, é diferente daqui de cima, que quando você tem um verbo, você já tem seu complemento, mas não tem nada ligando. Pegou? Fechou? Olha, a professora não confia em quem? Em seus alunos. Portanto, bem aqui nós temos uma preposição. Então, aqui nós temos aqui, ó, objeto indireto. Tá ok? Verbo transitivo indireto, né? Verbo transitivo indireto, porque é um objeto indireto. Portanto, objeto indireto, porque ele liga o seu complemento com uma preposição, tá bom? Então, ok. A gente fica por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Um abraço para você, professor Ronaldo, na explicação da nossa língua portuguesa. Escola Agape sempre com você, ensinando muito mais.